Olá! A nossa aula hoje é sobre perspectivas. Perspectiva é um modo especial de representação gráfica de objetos tridimensionais em um único plano, de modo a transmitir a ideia de profundidade. Quando a gente está visualizando em perspectiva, nós vamos ver os objetos em 3 dimensões, em uma única folha de papel, que tem 2 dimensões. A representação gráfica em perspectiva se assemelha à visão humana. Diz que o tipo de visualização é em 3 dimensões, ou 3D. Se você se colocar atrás de uma janela envidraçada, sem se mover do lugar, riscar no vidro o que está vendo através da janela, você terá feito uma perspectiva. Qual a diferença entre vistas ortográficas e perspectiva? Vistas ortográficas são desenhos resultantes de projeções cilíndricas ortogonais do objeto, sobre planos convenientemente escolhidos, de modo a representar com exatidão a forma do mesmo com seus detalhes. Já as perspectivas são desenhos resultantes de projeções cilíndricas ou cônicas sobre um único plano, com a finalidade de permitir uma percepção mais fácil da forma do objeto. Então, nas vistas ortográficas, para representar uma cadeira, eu precisei de 3 planos, e em cada plano eu só consigo representar 2 dimensões. No caso aí, eu usei a vista frontal, onde eu só consigo visualizar altura e largura. Eu tenho a vista lateral esquerda, onde eu também só consigo representar altura e profundidade, e tem a vista superior, onde eu consigo representar largura e profundidade. Então, aqui, essas 3 vistas aí, vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior, eu utilizei o quê? 3 planos de projeção, previamente escolhidos. E esses 3 planos de projeção, eu só consigo ver 2 medidas da cadeira, tá bom? Em cada plano. Já na perspectiva, eu tenho um único plano de projeção. E no caso, aí eu consigo ver o quê? Observe a figura aí no lado direito. Eu consigo visualizar o quê? Largura, comprimento, ou seja, profundidade, né? E altura. Aqui estamos exemplificando mais uma vez a diferença entre vistas e perspectiva. Para representar um objeto, utilizando as vistas ortográficas, eu utilizei 3 planos de projeção. No caso, eu estou representando a vista frontal, vista lateral esquerda e a vista superior. Em cada plano de projeção, eu só consigo ver 2 dimensões. Na perspectiva, eu tenho um único plano de projeção, onde eu consigo ver 3 dimensões. Classificação das perspectivas de acordo com o tipo de projeção. As perspectivas isométricas, dimétricas e trimétricas vêm da projeção cilíndrica ortogonal. As perspectivas cavaleiras e militar vêm da projeção cilíndrica oblíqua. E as perspectivas 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga e 3 pontos de fuga vêm da projeção cônica. Perspectivas axonométricas são grupos de perspectivas obtidas a partir do sistema de projeções cilíndricas ortogonais. As figuras são referenciadas a um sistema de 3 eixos de coordenadas x, y e z. As perspectivas axonométricas são classificadas segundo os ângulos formados pelos 3 eixos. Perspectivas isométricas, os 3 ângulos são iguais. Perspectivas dimétricas, os 2 ângulos são iguais. E as perspectivas trimétricas, onde os 3 ângulos são diferentes. A perspectiva isométrica é a mais utilizada. Ela é caracterizada quando os 3 eixos formam entre si ângulos iguais. Alfa é igual a beta, que é igual a mi, que é igual a 120 graus. As arestas frontais do objeto, no caso aqui da figura o cubo, fornecerão as direções dos 3 eixos projetados. Esses eixos projetados caracterizarão as principais dimensões do objeto, que são
comprimento, altura e largura, em escalas iguais. Os passos para fazer uma perspectiva isométrica são os mesmos para fazer a perspectiva dimétrica e a perspectiva trimétrica. A única coisa que vai diferenciar entre eles são os ângulos. Para fazer uma perspectiva isométrica, a gente utiliza o processo sólido envolvente. Esse processo pressupõe o objeto a ser representado envolvido por um sólido, um paralelepípedo. Imagina esse objeto envolvido por uma caixa que contenha as suas 3 dimensões máximas, ou seja, essa caixinha, as dimensões máximas dela deve ser igual à dimensão máxima do objeto que você está desenhando, representando. Os passos são: primeiro, parte de um ponto que representa o vértice frontal do sólido envolvente e traça os 3 eixos. No caso da perspectiva isométrica, os 3 eixos traçados fazem entre si ângulos de 120 graus. Em seguida, constrói-se o paralelepípedo contendo as maiores dimensões do objeto a ser representado, segundo o ponto de vista desejado. A partir da análise das 3 vistas ortogonais, procedem-se cortes no sólido envolvente, de modo a obter a forma final do objeto a ser representado. Aplicações da perspectiva isométrica: desenhos de peças hidráulicas, desenhos topográficos, modelos digitais do terreno. Como na perspectiva isométrica os 3 ângulos são iguais, as escalas, tanto do comprimento, da largura e da altura, elas não são modificadas, elas permanecem a mesma, não há deformação do objeto. Perspectiva dimétrica: quando os 3 eixos formam entre si 2 ângulos iguais e um diferente. É uma representação na qual as escalas de 2 dos eixos de coordenadas são idênticas, não são alteradas. E diferente para o terceiro eixo, o comprimento é reduzido em 2/3. Na prática, a perspectiva dimétrica tem a sua construção conduzida da mesma forma que na perspectiva isométrica, com exceção da mudança de um ângulo e escala em um dos eixos. Perspectiva trimétrica: quando os 3 eixos formam entre si ângulos diferentes. É uma representação na qual as escalas dos 3 eixos de coordenadas são diferentes e, por serem diferentes, não é recomendado fazer a perspectiva trimétrica em desenho técnico. Perspectiva cavaleira: é uma representação na qual o plano de projeção é paralelo a um dos planos de coordenadas. As dimensões do contorno principais do objeto, situados na face paralela ao plano de projeção, são representados na mesma escala, sem deformação. De acordo com os ângulos, a profundidade sofre uma redução proporcional de 3/4 para o ângulo de 30 graus, 2/3 para o ângulo de 45 graus e meio para o ângulo de 60 graus. As arestas das alturas e das larguras não sofrem redução, porque essas dimensões estão paralelas ao plano de projeção. Perspectivas cônicas: elas são derivadas da projeção central, também conhecida como projeção cônica. São 3 tipos de perspectivas cônicas: um ponto de fuga, 2 pontos de fuga e 3 pontos de fuga. Um ponto de fuga é uma representação de um objeto colocado com uma das faces paralela ao plano de projeção. Aqui tem um exemplo de perspectiva cônica com um ponto de fuga. No desenho, estamos caracterizando parâmetros de um sismo, como o hipocentro, que é o local onde ocorreu a liberação de energia, e o epicentro, que é a projeção vertical do foco na superfície terrestre. Perspectiva cônica, 2 pontos de fuga. É uma representação de um objeto cujas faces verticais são inclinadas e as faces horizontais fazem ângulo reto com o plano de projeção vertical. Aqui um exemplo de perspectiva cônica com 2 pontos de fuga, onde nós temos o perfil do subsolo representando os tipos de carvão mineral.
Agora estou demonstrando outro exemplo de projeção cônica com 2 pontos de fuga, onde o projetista ou arquiteto, o engenheiro, quis demonstrar com detalhe a escada no formato espiral. Por último, nós temos a perspectiva cônica com 3 pontos de fuga. Ela é uma representação de objeto no qual todas as faces são inclinadas em relação ao plano de projeção. Esse tipo de perspectiva é muito utilizado em desenho de animação.